Ela atravessou um riacho proibido para salvar uma criança, sem saber que estava prestes a mudar a vida do alfa mais poderoso do reino. O nascer do sol chegou silenciosamente sobre a floresta do norte, derramando um ouro pálido sobre pinheiros intermináveis, enquanto uma brisa fresca trazia o aroma de cedro, terra úmida e água fresca da nascente. Savannah Hayes apressava-se pela trilha estreita com uma cesta de vime gasta apoiada no quadril, e as suas botas roçavam na grama encharcada de orvalho. A maioria das pessoas na aldeia acreditava que os ômegas deveriam permanecer invisíveis, manter a cabeça baixa e nunca sonhar além das cercas que rodeavam as suas vidas comuns. Savannah nunca tinha sido muito boa em seguir as duas primeiras. Se alguém precisasse de ajuda, ela simplesmente aparecia. 3 noites sem dormir tinham deixado o pequeno Oliver a arder em febre, e todas as ervas de que a curandeira da aldeia precisava já tinham sido colhidas, exceto uma: flores de renda lunar, lindas, raras, proibidas. Elas floresciam apenas junto à nascente sagrada, escondida nas profundezas da floresta do Rei Alfa. Toda criança conhecia as histórias. Nunca passe das pedras antigas. Nunca perturbe a água sagrada. E, acima de tudo, nunca olhe para o Rei Alfa sem permissão. Savannah apertou o cesto com mais força e sorriu nervosamente para si mesma. Uma flor, ela sussurrou. Vou entrar e sair antes que alguém perceba. No momento em que ela cruzou os marcos de pedra desgastados, a floresta mudou. A brisa suavizou, os pássaros se calaram e a luz do sol se infiltrou por entre os galhos imponentes, em fitas cintilantes, que dançavam sobre o riacho cristalino à frente. Até o ar parecia mais antigo aqui, carregando a confiança silenciosa de um lugar intocado pelo medo ou pelo tempo. Ela encontrou as flores de renda lunar quase imediatamente, com as suas pétalas prateadas brilhando suavemente sob a luz da manhã. Um alívio espalhou-se pelo seu rosto. Graças a Deus. Ela ajoelhou-se com cuidado, aparando cada caule com mãos experientes, até que apenas uma flor restasse perto da margem da água. Esticando-se um pouco mais, ela mudou o apoio dos pés. Um galho seco estalou sob a sua bota, e o som cortou o silêncio pacífico. Todos os pássaros pararam de cantar. Pandulações espalharam-se lentamente pela nascente sagrada. Então, alguém se ergueu da água. O corpo inteiro de Savannah congelou. Nathaniel Brooks virou-se com uma precisão calma e sem pressa. Ele não parecia assustado. Parecia alguém totalmente acostumado a comandar o próprio silêncio. Cabelos castanhos úmidos repousavam em sua testa. Olhos cinza-azulados pousaram firmemente na visitante inesperada, e uma autoridade silenciosa o cercava de forma tão completa que a própria floresta parecia parar em respeito. Savannah tinha imaginado o Rei Alfa inúmeras vezes, mas nenhuma daquelas histórias a tinha preparado para isto. Ela se esqueceu de respirar. Nathaniel não disse nada, e ela também não. Um longo batimento cardíaco passou, e depois outro. Em algum lugar acima, uma única folha flutuou preguiçosamente até a superfície da nascente antes de se afastar entre eles. Savannah abriu a boca, fechou-a novamente, e tentou mais uma vez. Nada. Nathaniel esperou pacientemente. Você? A sua voz era calma, baixa, impossível de decifrar. Eu vim buscar flores. Outra pausa silenciosa. Eu percebi. Ela olhou para o cesto, e imediatamente desejou não o ter feito. Certo, obviamente. O silêncio voltou, e de alguma forma, parecia ainda mais alto do que antes. Nathaniel permaneceu perfeitamente imóvel, estudando a ômega nervosa que estava a vários metros de distância. Ela parecia que pedir desculpas às árvores poderia de alguma forma melhorar a sua situação. O seu lobo não rosnou, não exigiu nada. Em vez disso, algo antigo simplesmente despertou sob anos de disciplina, direcionando a sua atenção para a jovem trêmula que colhia ervas com os dedos sujos de terra. Nathaniel respondeu ao sentimento da única maneira que sempre fez, com controle. Os seus dedos se fecharam lentamente na palma da mão, os seus ombros permaneceram relaxados, e a sua respiração se acomodou num ritmo uniforme. Qualquer instinto que tivesse se agitado dentro dele obedeceria, não governaria. Savannah finalmente ousou dar outra olhada. Ele ainda estava a olhar para ela.
Ela imediatamente desviou o olhar de novo. 5 segundos se passaram. A curiosidade venceu. Ela espiou mais uma vez. Ele ainda estava a olhar. O seu cesto tremia muito levemente nas suas mãos. A expressão de Nathaniel suavizou-se por um grau mínimo. Você parece nervosa. Savannah riu uma vez. Não soou nada como confiança. Eu não estou nervosa. Nathaniel baixou os olhos para o cesto. Estava a tremer visivelmente. O seu cesto discorda. Savannah olhou para ele em traição. Bem, está a ter uma manhã difícil. O canto da boca de Nathaniel quase se moveu. Quase. Encorajada por sobreviver a uma frase completa, Savannah correu direto para outro erro. Eu não estava a olhar. Nathaniel piscou uma vez. Estava. Quero dizer, não intencionalmente. Você ainda olhou acidentalmente. Ainda olhei. Savannah cobriu o rosto com uma mão. Esta conversa está a correr terrivelmente mal. Para seu completo espanto, uma risada baixa escapou dele. Foi breve, calorosa e tão inesperada que até um par de pássaros escondidos entre os galhos voltou a cantar, como se a própria floresta tivesse decidido que o perigo havia passado. Savannah baixou lentamente a mão. Vossa Majestade acabou de rir? Nathaniel pigarreou. Talvez. Eu não sabia que reis alfas riam. Tenho os meus conselheiros. Antes que ela percebesse o que estava a fazer, Savannah sorriu. Não porque tivesse esquecido quem estava diante dela, mas porque por um momento fugaz ele pareceu menos o governante aterrorizante das lendas sussurradas e mais um homem comum, divertido, com uma manhã extraordinariamente estranha. Essa percepção durou exatamente 3 segundos. O seu cotovelo bateu no cesto, que virou de cabeça para baixo. Flores de renda lunar, ervas e feixes de lavanda seca espalharam-se pelo chão. Não, não, não! Ela caiu de joelhos em pânico, juntando tudo o mais rápido possível. Na sua pressa, ela pegou numa pinha, olhou para ela por um segundo confuso, suspirou dramaticamente e colocou-a silenciosamente de volta onde a tinha encontrado. Nathaniel observou em silêncio. Por favor, finja que nada disso aconteceu, Savannah murmurou. Estou a tentar. Não está a conseguir. Não totalmente. Ela gemeu baixinho enquanto recolhia as últimas ervas, e depois levantou-se tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio de novo. Nathaniel instintivamente deu um passo à frente antes de se conter. A sua mão relaxou ao lado do corpo. Ele não invadiria o espaço dela simplesmente porque cada instinto o incitava a garantir que ela estivesse firme. Savannah notou aquele único passo contido. Estranho. Todas as histórias assustadoras que ela já tinha ouvido afirmavam que o rei alfa pegava o que quisesse. No entanto, ele tinha feito o oposto 2 vezes em menos de 5 minutos. Ele tinha esperado. Ele tinha lhe dado espaço para respirar. Os seus olhos encontraram-se mais uma vez, e desta vez nenhum dos dois se apressou em desviar o olhar. A luz do sol da manhã brilhava sobre a nascente entre eles, enquanto o vento agitava suavemente os galhos de pinheiro acima, como se a própria floresta aprovasse silenciosamente o silêncio que eles inesperadamente compartilhavam. Savannah sentiu o calor subir às suas bochechas primeiro. Eu deveria ir, ela sussurrou. Nathaniel fez um pequeno aceno com a cabeça. Provavelmente. Antes que eu quebre acidentalmente outra lei sagrada. Isso seria sensato. Bom, ela sorriu sem jeito. Pelo menos concordamos em alguma coisa. Ela apressou-se em direção à trilha, acenando uma vez sem se virar. Tenha uma boa manhã, Vossa Majestade. Nathaniel observou-a desaparecer por entre as árvores. Vários momentos se passaram antes que ele notasse o cesto pousado silenciosamente ao lado da nascente. Ele o pegou e encontrou delicadas iniciais bordadas no forro. S.H. Um ruído veio da floresta próxima. Um dos seus guardas beta emergiu, parando a uma distância respeitosa. Meu rei, disse o guarda. Alguém entrou na nascente sagrada. Devo trazê-la de volta para interrogatório? Nathaniel olhou para a trilha vazia onde Savannah tinha desaparecido e depois para o cesto esquecido nas suas mãos. Não. O beta hesitou. Então o que Vossa Majestade quer que eu faça? A resposta de Nathaniel veio com o mais leve sorriso da manhã. Devolva o cesto dela. O guarda piscou. E lembrá-la da lei. Nathaniel olhou mais uma vez para a floresta. Não. Então do que devo lembrá-la? Nathaniel riu baixinho. De parar de esquecer as suas coisas.
O Beta ficou sem palavras enquanto o Rei Alpha, que nunca tinha carregado os pertences de um aldeão para ninguém, começou a caminhar pela trilha da floresta ele mesmo, completamente inconsciente de que a manhã pacífica, destinada à solidão, tinha acabado de se tornar a primeira página de uma história que o destino esperava pacientemente para escrever. Nathaniel olhou mais uma vez para a sinuosa trilha da floresta antes de fechar os dedos em volta do cesto esquecido de Savannah Hayes. O guarda Beta permaneceu completamente imóvel, esperando por uma ordem diferente, uma que soasse muito mais como o Rei Alpha que todos conheciam. Nenhuma veio. Nathaniel simplesmente começou a andar. O guarda apressou-se atrás dele. Meu rei, perdoe-me por perguntar, mas Vossa Majestade vai mesmo devolvê-lo pessoalmente? Nathaniel não diminuiu o passo. Sim. Não seria mais rápido se eu o entregasse? Provavelmente. O Beta piscou. Então por quê? Nathaniel olhou para o cesto por um breve momento. Porque ela parece o tipo de pessoa que pediria desculpas a um esquilo por pisar na folha errada. O guarda franziu a testa em confusão. Isso é uma razão? É agora. A várias centenas de metros de distância, Savannah descia apressadamente a trilha estreita, completamente inconsciente de que o seu cesto estava em falta. Ela repassava cada segundo embaraçoso na sua cabeça. Eu vim buscar flores, ela gemeu. Claro que vim buscar flores. Para que mais eu teria vindo? Alguns passos depois, ela suspirou novamente. Eu realmente perguntei se os reis alfas podiam rir? Ela cobriu o rosto com as duas mãos enquanto caminhava. Maravilhoso, Savannah. Absolutamente maravilhoso. Ela parou de repente. Espere. Os seus olhos se arregalaram. O meu cesto. Ela se virou. Não, não, não. Antes que ela pudesse dar mais de 2 passos apressados de volta em direção à nascente, uma voz familiar ecoou suavemente por entre as árvores. Savannah. Ela congelou. Muito lentamente, ela olhou por cima do ombro. Nathaniel estava a caminhar na sua direção com passos calmos e medidos, o cesto descansando facilmente numa mão. O seu coração imediatamente chegou à conclusão menos razoável possível. Ele sabe o meu nome. Estou definitivamente em apuros. Ela inspirou bruscamente. Não entre em pânico, ela sussurrou para si mesma. Isto provavelmente... Na verdade, não. Pânico parece apropriado. Nathaniel levantou o cesto ligeiramente. Você esqueceu. Savannah ofegou. Eu sei que quebrei a lei. Nathaniel fez uma pausa. Eu ia dizer o seu cesto. Ah. O silêncio instalou-se entre eles. Isso também, ela admitiu baixinho. Nathaniel retomou a caminhada. Savannah deu um passo cuidadoso para trás. Ele continuou para a frente. Ela recuou novamente. Ele ergueu uma sobrancelha. Você está a evitar-me? Não. Ela imediatamente deu outro passo para trás. Nathaniel olhou para os pés dela. As suas ações discordam. Apesar de todos os esforços para permanecer composta, Savannah sentiu uma risada envergonhada escapar. Isso soou muito mais engraçado do que deveria. Talvez. Por favor, não sorria. Por quê? Porque senão eu esqueço que deveria estar aterrorizada. Pela primeira vez naquela manhã, Nathaniel permitiu que um sorriso genuíno aparecesse. Foi pequeno, sem esforço, e desapareceu quase tão rapidamente quanto chegou. Infelizmente para Savannah, foi tempo suficiente. Oh! Ela murmurou, antes que pudesse se conter. Nathaniel inclinou a cabeça ligeiramente. Oh! Ela balançou a cabeça tão rapidamente que uma mecha solta de cabelo loiro escorregou pelo seu rosto. Nada. Você parece certa. Estou a tentar muito ser. Nathaniel estendeu o cesto na direção dela. Isto pertence a você. Savannah estendeu a mão para pegá-lo exatamente no mesmo momento. Ela afrouxou o aperto. As pontas dos seus dedos se tocaram por apenas um instante antes que ambos se afastassem instintivamente. Nenhum dos dois falou. A brisa soprava suavemente por entre as árvores, carregando o cheiro de pinho, enquanto a luz do sol brilhava sobre o riacho próximo. Em algum lugar acima, os pássaros retomaram a sua alegre canção matinal. Savannah pigarreou primeiro. Obrigada, Vossa Majestade. De nada. Ela segurou o cesto com força contra si. Agradeço muito a sua gentileza.
Nathaniel estudou-a por um momento silencioso. Posso perguntar-lhe uma coisa? Savannah pareceu genuinamente surpresa. A mim? Você entrou em terras proibidas por flores? Sim. Não por curiosidade? Não. Não por aventura. Definitivamente não. Os olhos de Nathaniel pousaram nas ervas dentro do cesto. Então por quê? Savannah hesitou apenas brevemente. Há um menino na aldeia. A febre dele não baixa há 3 dias. As flores de renda lunar podem ajudar. Nathaniel permaneceu em silêncio. Ela apressou-se a explicar. Eu sei que deveria ter pedido permissão, mas não pensei que alguém acreditaria que uma ômega merecia uma audiência com o rei Alfa apenas para colher uma flor. Então, você veio de qualquer maneira. Alguém precisava de ajuda. Nathaniel olhou para a floresta por um momento pensativo antes de voltar a sua atenção para ela. Você sempre ignora as regras por estranhos? Savannah sorriu timidamente. Apenas as importantes. Isso parece contraditório. Provavelmente. Ela riu suavemente. A minha avó sempre dizia que a bondade e o bom senso raramente chegam ao mesmo tempo. Nathaniel viu-se a rir de novo antes de se dar conta. Savannah olhou fixamente. Aí está. O quê? A risada. Nathaniel cruzou os braços confortavelmente. Você parece fascinada por isso. Porque toda a gente diz que os reis alfas são intimidadores. Geralmente são. Você é. Ela apontou para ele. Até você sorrir. E então? Savannah encolheu os ombros. Então você se torna confuso. Nathaniel considerou essa resposta. Confuso? Muito. Ela olhou para o cesto novamente. Você deveria ser aterrorizante. Eu desapontei-a um pouco. Peço desculpa. Ela riu tão inesperadamente que até ela pareceu surpresa com o som. A floresta parecia mais brilhante de alguma forma. A tensão que se tinha envolvido em torno da manhã cedeu silenciosamente, dando lugar a algo mais quente. Nathaniel percebeu que tinha passado muito mais tempo ali do que o pretendido. Estranhamente, ele não se importou. O menino vai recuperar? Ele perguntou. Savannah assentiu com uma determinação silenciosa. Espero que sim. Se estas flores funcionarem, ele estará a perseguir galinhas pela aldeia novamente amanhã à tarde. Você conhece-o bem. Eu conheço toda a gente. Isso soa exaustivo. Às vezes. Ela sorriu. Na maioria das vezes, vale a pena. Nathaniel observou-a por mais um segundo pensativo. Fazia anos que ninguém falava com ele sem escolher cuidadosamente cada palavra. Savannah simplesmente respondia o que acreditava ser verdade. Era revigorante. Um chamado distante ecoou pela floresta. Uma das patrulhas de Nathaniel estava a procurar nas proximidades. Savannah imediatamente enrijeceu. Eles estão à minha procura, não estão? Nathaniel ouviu atentamente antes de abanar a cabeça. Patrulha de rotina. Ela relaxou visivelmente. Bom. Então a sua expressão mudou. Oh. Nathaniel seguiu o seu olhar. Pousado num toco coberto de musgo a vários metros de distância, estava o feixe recém-colhido de flores de renda lunar que ela tinha de alguma forma esquecido enquanto carregava apenas o cesto. Savannah fechou os olhos. Eu fiz de novo. Nathaniel olhou das flores para Savannah, e de volta. Ela lentamente cobriu o rosto. Por favor, finja que também não viu isso. Nathaniel aproximou-se, pegou nas flores esquecidas e voltou com elas na mão. Você esqueceu isto? Savannah aceitou-as com um sorriso envergonhado. Eu realmente preciso de uma memória melhor. Nathaniel olhou para as flores, depois para a mulher que as segurava. Talvez. Ela riu mais uma vez, agradeceu-lhe novamente e apressou-se pela trilha antes que qualquer outra coisa pudesse correr mal. Nathaniel observou até ela desaparecer por entre as árvores. O seu guarda-beta emergiu silenciosamente de trás de um grande carvalho, tendo testemunhado quase tudo. Meu rei, disse o guarda cautelosamente. Ela esqueceu-se de algo novamente. Nathaniel olhou para a trilha vazia, com um divertimento persistente nos olhos. Eu percebi. O beta hesitou. Devo acompanhá-la o resto do caminho? Nathaniel sorriu para si mesmo. Não. Avisá-la para ser mais cuidadosa. Não. Então quais são as suas ordens? Nathaniel olhou mais uma vez para o caminho onde Savannah tinha desaparecido. Esperemos que ela se lembre do resto da jornada para casa. Ou Beta ficou em silêncio, ainda a tentar entender por que o alfa mais temido do reino tinha acabado de passar a manhã inteira
a devolver um cesto, a resgatar um feixe de flores e a sorrir mais do que qualquer pessoa na guarda real tinha visto em anos. Nathaniel Brooks passou anos a dominar a disciplina de um rei alfa. Cada nascer do sol seguia um ritmo familiar. Os relatórios de patrulha chegavam antes do pequeno almoço. As disputas da aldeia eram resolvidas antes do meio-dia. As sessões de treino preenchiam a tarde. As decisões eram tomadas com confiança firme, nunca com hesitação. No entanto, pela terceira vez naquela manhã, ele percebeu que estava a olhar para o mesmo relatório sem ler uma única linha. O seu beta pigarreou silenciosamente do outro lado da longa mesa do conselho. Nathaniel olhou para cima. "Há algum problema?" o guarda perguntou cuidadosamente. "Não. Vossa Majestade tem estado a segurar o relatório de cabeça para baixo." Nathaniel baixou os olhos para o pergaminho. O beta estava correto. Sem mudar de expressão, Nathaniel calmamente rodou a página. "Está resolvido." Vários membros do conselho trocaram olhares rápidos antes de sabiamente fingirem que nada de invulgar tinha acontecido. A reunião continuou, mas os pensamentos de Nathaniel vaguearam mais uma vez para uma ômega loira, que de alguma forma conseguia esquecer-se de quase tudo, exceto das pessoas que precisavam da sua ajuda. Ele ainda se lembrava da forma como ela tinha rido quando o chamou de confuso. Ele deu por si a sorrir antes de o notar imediatamente. Isso nunca tinha acontecido durante uma reunião do conselho. "Meu rei?" perguntou outro conselheiro. Nathaniel piscou. "Repita a pergunta." A sala ficou invulgarmente silenciosa. Quando a reunião finalmente terminou, o seu beta alcançou-o do lado de fora do grande salão. "Vossa Majestade está mesmo distraído." Nathaniel continuou a caminhar pelo pátio de pedra. "Estou? Ontem passou uma manhã inteira a devolver um cesto. Parecia importante. Hoje esqueceu-se de metade da discussão do conselho." Nathaniel olhou para a floresta distante que se estendia para além das muralhas do castelo. "Esqueci-me?" O beta suspirou com um divertimento gentil. "Eu sirvo ao seu lado há 8 anos. Eu sei quando algo está na sua mente." Nathaniel permaneceu em silêncio por um longo momento antes de falar. "Já conheceu alguém que não percebe o quão extraordinário é?" O beta sorriu com conhecimento de causa. "Acredito que sim." Enquanto isso, a pequena casa na orla da aldeia estava cheia de risos aliviados. O menino de quem Savannah Hayes se tinha preocupado finalmente abriu os olhos com uma cor saudável a regressar às suas bochechas. A sua mãe envolveu Savannah num abraço grato. "Obrigada," ela sussurrou. "Você salvou-o." Savannah sorriu calorosamente. As flores ajudaram. Ele fez a parte difícil. O menino sentou-se com um sorriso. "Posso ir perseguir as galinhas agora?" A sua mãe riu. "Amanhã." Savannah riu com eles, antes de juntar as suas coisas. Ao sair, a sua amiga mais próxima, Emily, encostou-se à cerca de madeira com os braços cruzados e um sorriso divertido. "Você parece feliz." "Um pouco. O menino está melhor. Isso certamente ajuda." Emily inclinou a cabeça. "Não foi isso que eu quis dizer." Savannah desviou o olhar imediatamente. "Não sei do que está a falar." "A sério?" Emily aproximou-se. "Então por que sorriu para o nada absoluto 3 vezes diferentes hoje?" Savannah franziu a testa. "Não sorri. Acabou de o fazer de novo." Savannah suspirou dramaticamente. "Gostaria que toda a gente parasse de notar coisas." Emily riu. "Você tem estado a pensar em alguém." Savannah quase deixou cair o feixe de ervas que estava a carregar. "Não, Savannah. Absolutamente não." Emily cruzou os braços com mais força. "Então por que as suas orelhas estão a ficar vermelhas?" Savannah cobriu-as instintivamente. "Não estão." O sorriso de Emily alargou-se. As suas ações discordam. Savannah congelou antes de rir, apesar de si mesma. "Agora estou a citá-lo." Emily piscou. "A citar quem?" Savannah percebeu o seu erro e rapidamente abanou a cabeça. "Ninguém." Emily ofegou teatralmente. "Há definitivamente alguém." Savannah escapou antes que mais perguntas pudessem seguir-se. Embora o riso alegre de Emily continuasse muito depois de ela desaparecer pelo caminho da aldeia. Na tarde seguinte, Savannah voltou à floresta carregando um novo cesto, um caderno novo para plantas medicinais
e uma promessa determinada a si mesma. Ela permaneceria nos bosques exteriores, onde a colheita de ervas era permitida. Ela manter-se-ia focada. Ela não pensaria em Nathaniel Brooks. Ela durou quase 12 minutos. Para com isso, ela murmurou enquanto colhia lavanda perto de um velho carvalho. Estás a colher ervas, não memórias. Uma voz familiar respondeu de algum lugar atrás dela. A falar sozinha, Savannah quase saltou das suas botas. Ela virou-se tão rapidamente que um pequeno feixe de menta seca escorregou das suas mãos. Nathaniel estava a vários metros de distância, com 2 guardas reais atrás dele. Ele usava roupas de viagem escuras e simples, em vez de vestes cerimoniais, o que o tornava de alguma forma ainda mais impressionante sob a luz do sol que se filtrava por entre as árvores. Os guardas permaneceram respeitosamente mais atrás, dando espaço ao seu rei. Savannah respirou fundo antes de sorrir sem jeito. Aparentemente eu ainda faço isso. Nathaniel olhou para as ervas espalhadas. Você assustou-se a si mesma. Você tem um excelente timing. Já me disseram isso. Eles ficaram a olhar um para o outro por um segundo silencioso antes de falarem exatamente ao mesmo tempo. Boa tarde. Ambos pararam. Savannah riu primeiro. Nathaniel sorriu um batimento cardíaco depois. De novo, ela perguntou. De novo, ele concordou. O constrangimento de alguma forma parecia confortável agora, em vez de assustador. Nathaniel olhou para os bosques mais profundos. Você ficou fora da área protegida. Eu aprendi a minha lição. Isso é reconfortante, na maior parte. Nathaniel ergueu uma sobrancelha. Na maior parte. Ainda há algumas flores muito bonitas mais para dentro. Savannah, estou a brincar. Ele estudou o rosto dela por mais um segundo antes de assentir. Eu acredito em si. Juntos, eles começaram a caminhar ao longo do estreito caminho da floresta. Nenhum dos dois tinha a certeza de quem tinha decidido silenciosamente que deveriam continuar na mesma direção. A luz do sol flutuava por entre as folhas, enquanto a floresta zumbia com a vida tranquila da tarde. Nenhum sentiu a necessidade de preencher todos os silêncios. Surpreendentemente, o próprio silêncio parecia fácil. Nathaniel finalmente falou. Você carrega sempre tanto. Savannah olhou para o cesto pendurado no seu braço. Provavelmente mais do que preciso. Parece pesado. Alguém pede sempre alguma coisa. E você diz sempre que sim. Ela sorriu suavemente. Geralmente. Nathaniel observou-a por um momento pensativo. Quando foi a última vez que colheu ervas apenas para si? Savannah procurou uma resposta, mas não encontrou nenhuma. Sinceramente, não me lembro. Nathaniel olhou em frente novamente. Deveria. Ela considerou aquelas palavras simples por mais tempo do que esperava. Alguns minutos depois, Savannah agachou-se ao lado de uma mancha de folha de prata que crescia debaixo de uma árvore caída. Podia segurar isto por um momento? Ela perguntou, oferecendo o cesto a Nathaniel. Ele aceitou-o sem hesitação, enquanto ela cortava cuidadosamente vários caules. Quando se levantou novamente, ela limpou a terra das mãos e admirou feliz as ervas. Perfeito. Ela começou a andar. Nathaniel permaneceu onde estava. Savannah. Ela virou-se. Sim? O seu cesto. Ela olhou para o seu braço vazio, depois para a mão dele e de volta para ele. Certo. Os olhos de Nathaniel aqueceram-se com um divertimento silencioso novamente. Savannah cobriu o rosto com uma mão. Por favor, não conte a ninguém. Não faço promessas. Vossa Majestade. Savannah. Ela riu tanto que teve de parar de andar por um momento. Nathaniel deu por si a rir com ela. O som flutuou suavemente por entre as árvores, até que a floresta de repente se tornou anormalmente silenciosa. Os pássaros pararam de cantar. Até a brisa pareceu hesitar. O sorriso de Nathaniel desapareceu quase instantaneamente. A sua postura mudou com uma calma praticada enquanto seus olhos varriam os bosques circundantes. Savannah notou a diferença imediatamente. O que foi? Nathaniel ouviu sem se mover. Em algum lugar mais profundo entre as árvores, os galhos moveram-se sem causa visível antes de ficarem imóveis novamente. Um dos guardas reais sinalizou silenciosamente de mais longe, confirmando que também tinha notado. Nathaniel deu um passo ligeiramente para a frente de Savannah sem pensar, colocando-se entre ela e a floresta silenciosa. Ela olhou para ele com uma surpresa silenciosa. Está a proteger-me?
Ele manteve a sua atenção nas árvores por mais um batimento cardíaco antes de responder com uma voz calma e firme. Sim. A única palavra pousou suavemente entre eles. Savannah olhou para ele, não porque duvidasse da resposta, mas pela naturalidade com que ele a tinha dado. Após vários momentos de silêncio, os pássaros lentamente retomaram o canto acima das suas cabeças. A brisa voltou, trazendo apenas o cheiro de pinho e flores silvestres. Nathaniel relaxou, mas não se afastou imediatamente. Parece que o que quer que tenha chamado a minha atenção já se foi. Savannah assentiu. Obrigada. Eles continuaram a caminhar, até que a estrada da aldeia apareceu para além das árvores. Nathaniel entregou-lhe o cesto mais uma vez. Da próxima vez, disse ele, tente não se esquecer de nada. Savannah sorriu com uma determinação brincalhona. Vou tentar. Eles viraram-se em direções opostas. Após apenas alguns passos, ambos olharam para trás exatamente no mesmo momento. Os seus olhos encontraram-se através do caminho iluminado pelo sol, e nenhum dos dois conseguia explicar por que ir embora de repente parecia um pouco mais difícil do que antes. A memória da floresta silenciosa permaneceu com Nathaniel Brooks muito depois de ele regressar ao castelo. Os pássaros não paravam simplesmente de cantar sem motivo, e os líderes de patrulha experientes conheciam os bosques melhor do que ninguém. Na manhã seguinte, batedores relataram nuvens escuras a acumularem-se muito para além da Cordilheira Norte. Um guarda florestal experiente estudou o céu em silêncio antes de falar. A tempestade está a mover-se mais rápido do que o esperado, meu rei. Nathaniel seguiu a linha distante de nuvens cinzentas e espessas que se estendiam pelas montanhas. Chame as patrulhas mais próximas das trilhas orientais, antes que a chuva chegue. Sim, meu rei. O seu beta hesitou por apenas um momento. Os caminhos de colheita de ervas também ficam a leste. Nathaniel respondeu sem tirar os olhos do horizonte. Eu sei. Enquanto isso, Savannah Hayes ajoelhou-se ao lado de um canteiro de camomila perfumada que crescia sob altos bordos. A manhã tinha começado com um sol quente, fazendo a floresta parecer pacífica o suficiente para esquecer todos os avisos sussurrados pelos aldeões. Ela colocou cuidadosamente cada caule dentro do seu cesto antes de verificar as notas manuscritas que tinha começado a carregar depois de se esquecer de tantas coisas na semana anterior. No topo da página, ela tinha escrito um simples lembrete em letras grandes. Cesto, ervas, casa, não esquecer. Ela sorriu orgulhosamente da sua própria solução. Pronto, ela sussurrou. Progresso. Uma brisa suave agitou as folhas acima, carregando o cheiro fresco de pinho pela floresta. Savannah olhou para o céu. A luz do sol parecia um pouco mais fraca do que antes. Muito acima das árvores, nuvens cinzentas acumulavam-se lentamente. Eu deveria voltar. Ela ajustou o cesto no braço e começou a caminhar em direção ao caminho da aldeia. Antes de ter andado 200 metros, a primeira gota de chuva caiu nas costas da sua mão. Outra se seguiu, e depois outra. Em momentos, a floresta silenciosa transformou-se sob uma cortina de chuva constante. O vento varreu os galhos, espalhando folhas pela trilha, enquanto um trovão distante rolava suavemente para além das colinas. Savannah apertou o seu manto e apressou-se. O caminho estreito rapidamente ficou escorregadio com lama, tornando cada passo mais lento do que o anterior. A visibilidade desapareceu sob a chuva forte. Marcos familiares desapareceram atrás de cortinas de água a cair. Ela parou debaixo de um grande carvalho e olhou em volta. Maravilhoso, ela suspirou. Agora até a floresta está confusa. Uma voz familiar alcançou-a através da chuva. Savannah. Ela virou-se imediatamente. Nathaniel emergiu da névoa a cavalo com 2 guardas reais a vários metros atrás dele. Ele desmontou num movimento suave antes de caminhar na sua direção. A chuva encharcou o seu manto escuro quase instantaneamente, mas ele parecia completamente despreocupado. Savannah sentiu uma onda inesperada de alívio. Vossa Majestade. Nathaniel olhou brevemente para o céu que escurecia. A tempestade chegou mais cedo do que o esperado. Eu percebi. Outra rajada de vento respondeu por ela. Nathaniel olhou para os bosques densos à frente,
antes de tomar a sua decisão. Venha comigo. Não houve hesitação desta vez. Tudo bem. Eles caminharam lado a lado enquanto os guardas se espalhavam mais ao longo da trilha, vigiando a floresta circundante. A chuva tornou-se mais pesada a cada minuto que passava, até que a conversa se tornou quase impossível. A água pingava de todos os galhos, enquanto o trovão ecoava suavemente pelo vale. Após vários minutos, Nathaniel apontou para uma pequena cabana desgastada, aninhada entre pinheiros imponentes. Ali. Savannah seguiu-o para dentro. O pequeno abrigo tinha sido claramente construído anos antes por guardas florestais. Embora simples, era seco, robusto e surpreendentemente quente assim que a porta se fechou contra o vento. A chuva batia firmemente no telhado de madeira, criando um ritmo pacífico que enchia a sala silenciosa. Um dos guardas acendeu rapidamente a pequena lareira de pedra antes de sair respeitosamente para debaixo da varanda coberta para lhes dar privacidade, permanecendo por perto. Savannah tirou o seu manto úmido e estendeu-o cuidadosamente perto do fogo. Acho que o tempo queria que abrandássemos. Nathaniel olhou para as chamas dançantes. Talvez quisesse. Nenhum dos dois falou por vários momentos. De alguma forma, o silêncio parecia confortável em vez de estranho. O crepitar do fogo e a chuva constante levaram a conversa por eles. Savannah finalmente olhou para ele. Os reis alfas alguma vez se sentem sozinhos? Nathaniel olhou para o fogo por muito mais tempo do que ela esperava. A sua resposta veio em voz baixa. Mais vezes do que as pessoas pensam. Savannah não interrompeu. Ela simplesmente esperou. Nathaniel apoiou as mãos frouxamente nos joelhos. Toda a gente repara na coroa. Os seus olhos permaneceram no fogo. Muito poucos reparam no homem que a usa. Savannah estudou-o com uma compreensão silenciosa. Isso parece pesado. Ele sorriu fracamente. Alguns dias é. Ela assentiu. As pessoas também me veem de forma diferente. Nathaniel virou-se para ela. Porque você é uma ômega. Sim. Ela baixou os olhos para a chávena fumegante pousada na pequena mesa de madeira. A maioria das pessoas espera muito pouco de alguém como eu. Nathaniel respondeu sem hesitação. Eles estão errados. Savannah levantou lentamente os olhos para encontrar os dele. Nenhuma grande discurso se seguiu. Nenhuma promessa dramática. Apenas uma certeza completa dentro daquelas 3 palavras simples. O calor que ela sentiu não tinha nada a ver com o fogo. Querendo aliviar o ambiente, ela meteu a mão no cesto. Gostaria de um chá de ervas? Nathaniel pareceu ligeiramente curioso. Você carrega chá? Eu carrego quase tudo. Ela sorriu orgulhosamente antes de fazer uma pausa. Geralmente. Nathaniel assentiu uma vez. Eu tenho reparado. Savannah riu e despejou cuidadosamente água de uma pequena chaleira deixada dentro da cabana. Infelizmente, a sua manga prendeu na borda da chávena de madeira. Ela inclinou-se para o lado, derramando água morna pela mesa. Oh, não! Ela imediatamente estendeu a mão para apanhar. Nathaniel estendeu a mão exatamente no mesmo momento. As suas mãos tocaram-se levemente em volta da chávena antes que ambos parassem. Savannah olhou para cima primeiro. Nathaniel já estava a olhar para ela. Nenhum se apressou em afastar-se. O silêncio durou apenas um batimento cardíaco antes de Savannah rir suavemente. Aparentemente, nem sequer consigo fazer chá com elegância. Nathaniel largou a chávena com um pequeno sorriso. A mesa sobreviveu. Por pouco. Juntos, eles terminaram de preparar o chá sem mais desastres. Savannah entregou-lhe a primeira chávena. Obrigado, disse Nathaniel. Ela piscou. Você agradeceu-me. Não deveria? Não. É que... Ela sorriu. As pessoas disseram-me que os reis alfas só aceitavam serviço. Nathaniel tomou um gole pensativo. As pessoas dizem muitas coisas. Também dizem que os reis alfas nunca riem. Você já provou que isso está incorreto. 2 vezes. 3 vezes. Ela inclinou a cabeça. Você tem estado a contar. Nathaniel pareceu quase surpreso por ter admitido tanto. Aparentemente. Savannah sorriu para o seu chá, sentindo-se estranhamente satisfeita com a resposta. Lá fora, a chuva gradualmente suavizou até que apenas um leve tamborilar permaneceu no telhado. A luz do sol lentamente abriu caminho através das nuvens em retirada, enviando raios dourados por entre os pinheiros imponentes.
Nathaniel levantou-se e abriu a porta da cabana. Ar fresco e limpo fluiu para dentro, carregando o cheiro limpo da terra lavada pela chuva e das flores silvestres. Já passou, disse ele. Eles saíram juntos. Cada folha brilhava sob pequenas gotas de água, enquanto os pássaros cautelosamente retomavam o canto dos galhos acima. A floresta parecia renascida. Eles caminharam em direção à estrada da aldeia a um ritmo calmo, nenhum dos dois ansioso para terminar a jornada. Pouco antes de chegar ao cruzamento, Savannah virou-se para lhe agradecer mais uma vez. Uma pequena folha de bordo agarrava-se despercebida ao seu ombro. Nathaniel estendeu a mão quase distraidamente e afastou-a com um cuidado gentil. A sua mão parou assim que a folha flutuou para o chão. Ambos se tornaram subitamente conscientes de quão natural o gesto tinha parecido. "Obrigada", disse Savannah em voz baixa. Nathaniel simplesmente assentiu, embora a sua expressão se tivesse suavizado de uma forma que poucas pessoas alguma vez tinham visto. Naquele exato momento, membros de uma patrulha real que regressava dobraram a curva da estrada, e a sua conversa terminou imediatamente. Todos os guardas olharam em completo silêncio para a cena diante deles. O seu rei Alfa estava a poucos metros de uma ômega, a olhar para ela com um calor inconfundível, enquanto os últimos raios de sol rompiam as nuvens atrás deles. Ninguém falou. Ninguém precisava. Nathaniel calmamente recuou e ofereceu a Savannah um aceno respeitoso antes de continuar em direção ao castelo. A patrulha seguiu-o silenciosamente, embora mais de um guarda trocasse olhares atônitos pelo caminho. Atrás deles, Savannah observou até ele desaparecer por entre as árvores, sem saber que o momento silencioso que tinham acabado de partilhar já se tinha tornado o início de uma história sobre a qual toda a alcateia, em breve, estaria a falar. Na altura em que Nathaniel Brooks regressou ao castelo, a história já tinha começado a viajar mais rápido do que as nuvens de tempestade que tinham atravessado o vale no dia anterior. Pois os guardas de patrulha tinham visto seu rei Alfa de pé sob o céu limpo com uma ômega, a falar tão baixo que até os pássaros tinham voltado a cantar antes de qualquer um deles se afastar. Nenhum dos guardas pretendia espalhar boatos. No entanto, as histórias tinham uma forma curiosa de crescer sempre que algo extraordinário acontecia. Ao nascer do sol, os moços de estábulo sussurravam enquanto escovavam os cavalos. Os trabalhadores da cozinha trocavam sorrisos cúmplices sobre pão fresco. Jovens guerreiros perguntavam discretamente aos líderes de patrulha mais velhos se o rumor poderia ser verdade. "Você realmente o viu sorrir?" perguntou um guarda. O seu amigo assentiu cuidadosamente. "2 vezes. Para uma ômega. Foi isso que surpreendeu toda a gente." Outro baixou ainda mais a voz. "Ouvi dizer que ele tirou uma folha do ombro dela. Ouviu corretamente. Está a brincar. Quem me dera." Risos discretos ondularam pelo pátio de treino antes que todos se endireitassem imediatamente quando o próprio Nathaniel atravessou o pátio. Um silêncio completo seguiu-o como uma sombra respeitosa. Ele cumprimentou vários guardas com o seu habitual aceno calmo, antes de desaparecer na Câmara do Conselho. Completamente inconsciente de que todas as conversas recomeçaram no momento em que as pesadas portas se fecharam atrás dele. Dentro do grande salão, a reunião do conselho começou como sempre. As colheitas da aldeia foram discutidas. As patrulhas da floresta relataram fronteiras pacíficas. Os registros de abastecimento foram revistos. Finalmente, um dos anciãos mais velhos juntou as mãos e olhou para Nathaniel com sinceridade respeitosa. "Há um último assunto, meu rei." Nathaniel assentiu. "Continue." O ancião sorriu gentilmente em vez de acusadoramente. Vários membros da alcateia notaram as suas recentes interações com uma ômega da aldeia chamada Savannah Hayes. A sala tornou-se visivelmente mais silenciosa. Nathaniel não franziu a testa nem pareceu surpreendido. Notaram. Outro conselheiro inclinou-se para a frente. Os rumores espalham-se rapidamente. Nathaniel respondeu calmamente. Geralmente espalham-se. O ancião continuou com igual polidez. Podemos perguntar se há motivo para o crescente interesse? Nathaniel permaneceu em silêncio por apenas um batimento cardíaco antes de responder. Eu interessei-me pela bondade. Ninguém respondeu imediatamente. O ancião assentiu lentamente.
A bondade raramente é questionada. O olhar firme de Nathaniel permaneceu inalterado. Então, a pessoa que a pratica também não deveria ser. Uma compreensão silenciosa instalou-se na sala. Ninguém discutiu. Ninguém desafiou as suas palavras. Em vez disso, a discussão moveu-se naturalmente para o próximo assunto da ordem do dia. Embora mais do que um conselheiro se tenha encontrado a refletir silenciosamente sobre a simplicidade da sua resposta. Fora da Câmara do Conselho, o beta de Nathaniel mal tinha entrado no corredor quando 3 curiosos capitães de patrulha o rodearam. "É verdade?" perguntou um imediatamente. O beta pareceu genuinamente perplexo. "Terá de ser mais específico. A ômega, o sorriso, a floresta, a chuva." O beta suspirou dramaticamente. "De repente, tem uma quantidade esmagadora de trabalho para fazer." Um capitão riu. "Isso significa que sim." "Isso significa", respondeu o beta enquanto continuava pelo corredor, "que eu gosto de continuar empregado." Atrás dele, risos discretos ecoaram pelo corredor de pedra. Longe das muralhas do castelo, Savannah Hayes passou a manhã exatamente como sempre. Entregou chá de ervas a um casal de idosos cujas articulações doridas sempre previam a chuva melhor do que qualquer batedor do tempo. Trocou ligaduras frescas para um carpinteiro que tinha ferido a mão a construir uma nova cerca. Ajudou uma menina a apanhar amora silvestre sem comer metade do cesto pelo caminho. Para Savannah, era simplesmente mais um dia normal. Ela não fazia ideia de que pessoas por todo o território tinham começado a reconhecer o seu nome. Emily encontrou-a do lado de fora da botica da aldeia, a organizar cuidadosamente feixes de lavanda. "Você parece ocupada." Savannah sorriu. "Isso geralmente significa que toda a gente se está a sentir melhor." Emily encostou-se à ombreira da porta com os braços cruzados. "Já reparou que as pessoas estão a olhar?" Savannah olhou em volta. "Não propriamente. Então talvez estejam a tentar ser subtis." Savannah piscou. "Devo preocupar-me?" Antes que Emily pudesse responder, 2 mulheres idosas aproximaram-se carregando vegetais frescos do mercado. Uma sorriu calorosamente para Savannah. "Bom dia, querida." "Bom dia." A segunda mulher hesitou antes de perguntar com uma curiosidade surpreendente. "É verdade que conhece o Rei Alpha?" Savannah quase deixou cair um feixe inteiro de ervas. Emily apanhou o mesmo antes de chegar ao chão. Savannah olhou fixamente por um segundo. "Eu sei dele." A primeira mulher sorriu com conhecimento de causa. "Não é isso que os guardas têm andado a dizer." "Os guardas?" repetiu Savannah. "As pessoas estão a falar." A segunda mulher explicou gentilmente. "Nada de cruel, simplesmente curioso." Savannah agradeceu-lhes educadamente depois de elas continuarem o seu caminho. E depois virou-se lentamente para Emily, com os olhos arregalados. "As pessoas estão a falar." Emily assentiu uma vez. "Aparentemente, todo o vale." Savannah encostou suavemente a testa no poste de madeira ao lado da porta. "Gostaria de desaparecer por aproximadamente uma semana." Emily riu. "Podia tentar." "Alguém notaria? Considerando os eventos atuais?" Emily sorriu. "Provavelmente toda a gente." Savannah soltou um longo suspiro antes de rir baixinho do absurdo de tudo aquilo. "Eu só queria flores." De volta ao castelo, Nathaniel estava ao lado de um grande mapa das florestas circundantes, enquanto vários conselheiros reviam as rotas de acesso sazonais. Os seus olhos pousaram pensativamente nas trilhas de colheita orientais. "Haverá uma mudança." Todos os conselheiros olharam para ele. Nathaniel apontou para os bosques exteriores, onde os herboristas experientes costumavam trabalhar. "Expandir o acesso de colheita ao longo da Cordilheira Oriental." Um ancião ergueu uma sobrancelha. "Para todos os curandeiros licenciados?" "Sim", continuou Nathaniel. "Aumentar a visibilidade das patrulhas nessas áreas durante a época da colheita para que possam viajar em segurança sem preocupações desnecessárias." Outro conselheiro assentiu com aprovação. "Uma melhoria prática." Nathaniel simplesmente respondeu. "É justo." Ninguém se opôs. A ordem foi registrada imediatamente. Mais tarde naquela tarde, o beta caminhou silenciosamente ao lado de Nathaniel pelos jardins do castelo. "Essas novas ordens florestais", começou ele cuidadosamente, "vão ajudar muitas pessoas. Essa é a intenção, especialmente uma pessoa."
Nathaniel olhou para a linha distante das árvores sem o negar. Se a justiça beneficia primeiro uma pessoa bondosa, não vejo razão para me arrepender. O Beta sorriu fracamente. Nem eu. 2 dias depois, Savannah aproximou-se da trilha de colheita oriental e parou surpreendida. Uma placa de madeira recém-esculpida marcava agora a entrada. Acesso de ervas autorizado. Rota de patrulha protegida. Ela leu-a 2 vezes antes de sorrir com uma descrença silenciosa. Como se fosse um sinal, Nathaniel apareceu mais adiante na trilha, enquanto terminava uma inspeção de rotina com 2 guardas. Os seus olhos encontraram-se quase imediatamente. Nenhum se aproximou apressadamente. Nenhum precisava. Nathaniel dispensou os guardas com uma instrução silenciosa, permitindo-lhes uma distância respeitosa. Savannah avançou com um sorriso grato. Tudo está um pouco mais fácil agora. Nathaniel olhou brevemente para a nova placa, antes de olhar de volta para ela. Bom, ela estudou-o por um momento, compreendendo muito mais do que ele realmente tinha dito. Obrigada, Nathaniel respondeu com total honestidade. Não precisa de me agradecer por algo que já deveria ter existido. Savannah sorriu ainda mais calorosamente. Eu ainda queria. A conversa deles durou apenas mais 1 minuto antes de ambos regressarem às suas responsabilidades. No entanto, de alguma forma, o breve encontro pareceu mais longo porque cada palavra importava. Naquela noite, enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, Nathaniel estava sozinho na varanda do castelo, a contemplar a floresta interminável. O Beta aproximou-se silenciosamente por trás. Meu rei. Nathaniel não se virou. Sim, toda a alcateia está a falar. O olhar de Nathaniel permaneceu fixo nas árvores distantes, onde as flores silvestres ainda cresciam sob a luz desvanecente. Sobre o quê? O Beta sorriu com conhecimento de causa. Sobre si. Nathaniel permaneceu em silêncio. O Beta acrescentou uma última frase. E sobre ela, uma suave brisa noturna agitou as bandeiras próximas, enquanto a floresta abaixo brilhava sob a primeira luz prateada da lua nascente. Nathaniel observou a trilha sinuosa onde os seus caminhos se tinham cruzado tantas vezes antes. A sua expressão nunca mudou. Deixe-os falar. Na manhã seguinte ao dia em que Nathaniel Brooks disse discretamente ao seu Beta para deixar os rumores espalharem-se, o grande sino de bronze acima do salão do conselho soou por todo o vale. A sua voz profunda rolou pelas florestas, sobre os rios e em todas as aldeias dentro do território da alcateia. Não era o sinal de perigo. Era o antigo chamado para uma audiência do conselho, uma reunião realizada sempre que questões tocavam o futuro da própria alcateia. Ao nascer do sol, anciãos, capitães de patrulha, curandeiros, mercadores e respeitados representantes das aldeias encheram lentamente o grande salão de pedra. Ninguém chegou com raiva. Chegaram com curiosidade. Os rumores tinham se tornado impossíveis de ignorar. Antes de sair da sua casa, Savannah Hayes desdobrou o convite bem escrito pela que parecia ser a 10ª vez. A mensagem permanecia exatamente tão educada como tinha sido nas 9 vezes anteriores que a leu. Ela suspirou. Acho que eles estão mesmo a falar a sério. Emily estava por perto com os braços cruzados e um sorriso divertido. Provavelmente estão. Savannah verificou cuidadosamente o cesto pousado ao lado da porta. Ervas? Ela assentiu. Caderno. Outro aceno. Lenço. Emily levantou um dedo. Essa é a 4ª vez. Savannah ignorou o comentário. Convite. Emily levantou outro dedo. 5. Savannah olhou para dentro do cesto novamente. Chá. Emily sorriu mais amplamente. 6. Savannah fechou o cesto com satisfação determinada. Recuso-me a tornar-me noutra história de cesto. Emily riu tanto que teve de limpar uma lágrima do olho. Você já é. Savannah suspirou dramaticamente antes de rir com ela. Isso não é encorajador. Quando Savannah chegou ao salão do conselho, ela parou por um momento sob a imponente entrada de pedra. A luz do sol entrava por janelas altas, pintando padrões quentes no chão polido. A sala parecia formal, mas não assustadora. Nathaniel já estava perto do centro da câmara, ao lado da mesa do conselho. Ele usava o seu manto cerimonial, embora de alguma forma
parecesse exatamente o homem que tinha caminhado silenciosamente pela floresta, carregando um cesto esquecido. Os seus olhos encontraram-se brevemente. Nathaniel ofereceu o mais pequeno aceno respeitoso. Savannah retribuiu com um sorriso gentil antes de ocupar o lugar preparado para ela. Ela notou imediatamente que nenhuma cadeira estava mais alta do que outra, exceto as reservadas para os membros mais velhos do conselho. De alguma forma, esse pequeno detalhe acalmou o seu coração. O conselheiro mais velho levantou-se lentamente. O seu cabelo prateado apanhou a luz da manhã, enquanto a sua voz calma se espalhava facilmente pela câmara. Reunimo-nos hoje não para julgar, mas para compreender. Os rumores muitas vezes crescem mais do que a verdade. Vamos ouvir a verdade em vez disso. Um murmúrio silencioso de concordância passou pela sala. O ancião virou-se primeiro para Nathaniel. Meu rei, quantas vezes encontrou Savannah Hayes? Nathaniel respondeu sem hesitação. Várias. Esses encontros foram combinados? Não. Ocorreram por acaso? Sim. Outro ancião inclinou-se para a frente. Vossa Majestade estendeu uma bondade para além do que a tradição geralmente exige? Nathaniel considerou a pergunta cuidadosamente. Talvez a tradição exigisse mais bondade do que nos lembrávamos. Vários membros do conselho trocaram olhares pensativos. Ninguém o interrompeu. Um curandeiro sentado perto da frente sorriu discretamente. Outro ancião continuou. Vossa Majestade mudou o acesso à floresta por causa de uma ômega? Nathaniel permaneceu completamente calmo. Eu mudei o acesso à floresta porque os curandeiros devem chegar em segurança a quem precisa. Ele olhou para os representantes reunidos antes de acrescentar. Se uma boa pessoa me ajudou a reconhecer uma regra injusta, então estou grato por ela o ter feito. O silêncio instalou-se na câmara. Não era desconfortável. Era pensativo. O conselheiro mais velho assentiu uma vez, antes de se virar para Savannah. Senorita Hayes. Savannah levantou-se cuidadosamente, esperando que os seus joelhos cooperassem. Sim, senhor. Conte-nos sobre os seus encontros com o Rei Alpha. Ela respirou fundo uma vez. A primeira vez, entrei na nascente protegida porque precisava de flores de renda lunar para uma criança doente. Vários ouvintes assentiram, lembrando-se do menino que tinha recuperado completamente. Esqueci-me do meu cesto. Sorrisos suaves apareceram pela sala. Savannah continuou honestamente. Sua Majestade devolveu-o. Ela olhou para Nathaniel antes de sorrir timidamente. Mais do que uma vez. Gentes ondularam pela câmara. Encorajada pela resposta calorosa, Savannah continuou. Mais tarde, encontramo-nos novamente enquanto colhia ervas. Depois, uma tempestade forçou-nos a abrigar-nos numa velha cabana de guarda florestal. Ele certificou-se de que eu regressasse em segurança. Depois disso, novas rotas de colheita foram abertas para todos os curandeiros. Ela olhou em volta do salão. Nada do que ele fez foi apenas para mim. Muitas pessoas já beneficiaram. A sua voz permaneceu firme. Ele simplesmente notou algo que poderia ser tornado mais justo. Um curandeiro idoso levantou-se lentamente do seu lugar. Ela está correta. As novas rotas já ajudaram os meus aprendizes a chegar a aldeias distantes antes do pôr do sol. Outro curandeiro assentiu. Os meus também. Uma concordância silenciosa espalhou-se naturalmente pela câmara. O membro do conselho sorriu para o Beta que estava junto à parede. Podemos pedir confirmação sobre o famoso cesto? Todos os olhos viraram-se imediatamente para ele. O Beta fechou os olhos por um breve segundo antes de suspirar com uma resignação teatral. Infelizmente, sim. Risos espalharam-se pela sala. Outro ancião ergueu uma sobrancelha divertida. Mais do que uma vez. O Beta olhou para Nathaniel, que permaneceu perfeitamente composto. Mais do que uma vez. Até Nathaniel permitiu que o canto da sua boca se levantasse muito ligeiramente. Savannah cobriu o rosto com uma mão enquanto ria em completo embaraço. Eu esperava que essa história se tivesse tornado menos famosa. Receio, respondeu o Beta, que tenha alcançado o oposto. Toda a câmara riu em conjunto e a tensão restante desapareceu silenciosamente como a névoa da manhã sob o sol. Quando o riso se desvaneceu, um ancião inclinou-se para Nathaniel mais uma vez. Meu rei, se outro estranho tivesse cruzado o seu caminho da mesma forma,
teria mostrado a mesma bondade? Nathaniel não respondeu imediatamente. O seu silêncio pensativo encheu a sala com mais poder do que palavras apressadas jamais poderiam. Finalmente, ele falou: "Espero que sim." Outra pausa silenciosa se seguiu antes de ele continuar. Savannah lembrou-me para que serve a liderança. Todas as conversas pararam. Todos os olhos permaneceram fixos nele. "O poder existe para proteger a justiça", disse Nathaniel calmamente. "Não o orgulho." O conselheiro mais velho assentiu lentamente com respeito visível. Ela então olhou para Savannah. "Uma última pergunta." Ela endireitou-se. "Sim, senhor." "Porque continuou a voltar à floresta sabendo dos riscos?" Savannah sorriu gentilmente. "Porque alguém precisava sempre de ajuda." Ela olhou brevemente para Nathaniel antes de baixar os olhos com uma honestidade silenciosa. "Às vezes, esse alguém era eu." Nathaniel olhou para ela sem falar. Nada mais precisava de ser dito. O conselheiro mais velho levantou-se lentamente da sua cadeira e juntou as mãos. Um sorriso caloroso suavizou o seu rosto envelhecido. "Permitam que um velho resuma." Todos ouviram. O nosso rei Alfa devolveu repetidamente pertences esquecidos. Risos suaves começaram de novo. E a nossa gentil Ômega esqueceu-os repetidamente. A câmara explodiu em risos alegres. Nathaniel riu discretamente com todos os outros. Savannah abanou a cabeça em rendição divertida. "Caí direitinho nessa", admitiu ela. O ancião riu. "Felizmente, todos nós também." Depois que o riso se acalmou, ele levantou uma mão. "Não haverá julgamento hoje." A sala tornou-se respeitosamente silenciosa. As nossas tradições foram criadas para proteger a alcateia. Nunca foram destinadas a impedir a bondade. Vários anciãos assentiram em conjunto. "Talvez", continuou o velho conselheiro, "as nossas tradições sejam fortes o suficiente para dar espaço a ambos." Uma calorosa concordância encheu o salão. A audiência terminou oficialmente sem punição, acusação ou amargura. As pessoas partiram lentamente enquanto trocavam sorrisos em vez de sussurros. Lá fora, a luz do sol banhava o pátio do castelo em ouro suave. Savannah caminhou ao lado de Nathaniel em direção aos degraus da frente. Ela sorriu com óbvio alívio. "Lembrei-me de tudo hoje." Nathaniel olhou para ela por um segundo pensativo, antes de olhar para a cadeira vazia que ela tinha ocupado dentro da câmara. "Tenha certeza?" Savannah franziu a testa, virou-se e imediatamente viu o seu lenço cuidadosamente dobrado, pousado no assento que acabara de deixar. Ela fechou os olhos. "Quase tudo." Nathaniel caminhou silenciosamente de volta para dentro, pegou no lenço esquecido e devolveu-o com a mesma expressão calma que tinha usado no primeiro dia em que carregou o cesto dela pela floresta. Savannah aceitou-o enquanto ria de si mesma. "Um dia, eu realmente vou lembrar-me de tudo." Nathaniel sorriu gentilmente. "Não há pressa." Juntos, eles desceram os degraus do castelo sob o céu brilhante da tarde. Ambos inconscientes de que a maior questão que restava já não era se a alcateia os aceitaria, mas quando o seu rei Alfa finalmente escolheria ficar ao lado dela diante de todos. Vários dias pacíficos se passaram após a audiência do conselho, e algo subtil começou a mudar em todo o território. Os sussurros que antes seguiam Savannah Hayes desapareceram lentamente, substituídos por saudações calorosas sempre que ela entrava na praça da aldeia. As pessoas já não paravam para se perguntar por que o rei Alfa tinha falado gentilmente com uma Ômega. Em vez disso, lembravam-se das ervas que ela tinha colhido para suas famílias, das longas noites que tinha passado a cuidar de crianças doentes e das inúmeras vezes que tinha ajudado discretamente sem pedir nada em troca. Numa manhã soalheira, Savannah carregava o seu cesto familiar pelo mercado, enquanto a luz do sol se derramava sobre filas de vegetais frescos, cestos de maçãs e artesanato. Um jovem guarda de patrulha entrou no seu caminho. Por um breve momento, ela preocupou-se por ter quebrado outra regra sem saber. Em vez disso, o guarda tirou o seu boné respeitosamente. "Senhorita Hayes", Savannah piscou. "Sim." Ele sorriu com uma gratidão silenciosa. "O meu irmão mais novo recuperou completamente após a febre de inverno." Ela reconheceu imediatamente a família. "Ele está a correr novamente todos os dias?" O guarda assentiu.
Obrigado. Antes que Savannah pudesse responder, ele afastou-se educadamente e continuou o seu caminho. Ela ficou ali por mais um momento, surpreendida pela simples bondade. Parecia diferente de ser notada por causa de rumores. Desta vez, as pessoas lembravam-se dela por quem ela sempre tinha sido. Do outro lado da praça, Nathaniel Brooks inspecionava discretamente os preparativos para o próximo Festival da Colheita. Os mercadores cumprimentavam-no respeitosamente, enquanto as crianças se perseguiam entre as bancas coloridas do mercado, decoradas com fitas e flores frescas. A sua atenção desviou-se quase inconscientemente para Savannah. Ela tinha se ajoelhado ao lado de uma menina que parecia prestes a chorar, depois de deixar cair um feixe de flores silvestres, cuidadosamente colhido no chão de pedra. Sem hesitar, Savannah ajudou a apanhar cada flor, uma por uma, limpando suavemente os pedaços de pó antes de as devolver com um sorriso. A menina sorriu radiante, como se tivesse recebido algo inestimável. A sua mãe agradeceu calorosamente a Savannah antes de continuarem juntas pelo mercado. Nathaniel observou a troca sem interromper. Não havia público à volta dela, nenhuma expectativa de reconhecimento. Ela tinha agido exatamente da mesma forma que sempre fazia. O seu beta aproximou-se discretamente ao seu lado. Ela não sabe que Vossa Majestade está a observar. Nathaniel respondeu sem desviar o olhar. Não. O beta sorriu fracamente. Ela teria feito o mesmo que Vossa Majestade não estivesse aqui. Nathaniel finalmente assentiu. É precisamente por isso que a admiro. Eles ficaram em silêncio cúmplice, enquanto Savannah desaparecia noutra fila de bancas de mercado. Já a ajudar um mercador idoso a levantar vários cestos pesados para uma mesa de madeira. Após outro momento pensativo, o beta falou novamente. Já tomou a sua decisão? Nathaniel não hesitou. Tomei-a há algum tempo. O beta cruzou os braços. Então, do que está à espera? Nathaniel observou a luz do sol a filtrar-se por entre as árvores que rodeavam a aldeia. Do momento certo. O beta riu baixinho. Às vezes, o momento certo não espera por ninguém. Nathaniel não ofereceu resposta, mas as palavras permaneceram com ele muito depois de a conversa ter terminado. Ao final da tarde, o Festival da Colheita encheu os terrenos do castelo com música, risos e o aroma reconfortante de pão fresco e vegetais assados. As famílias passeavam entre as cabines decoradas, enquanto os músicos tocavam melodias alegres sob bandeiras coloridas estendidas pelo pátio. As crianças competiam em jogos amigáveis. Os curandeiros ofereciam remédios de ervas. Os artesãos exibiam esculturas de madeira esculpida e cobertores tecidos. Era o tipo de celebração que lembrava a todos porque a alcateia existia em primeiro lugar. Savannah chegou carregando vários pequenos frascos de pomada curativa solicitados por aldeões idosos. Ela passou a hora seguinte exatamente como todos esperavam. Enfaixou o joelho esfolado de um menino aventureiro. Ajudou uma mulher idosa a ajustar o cesto pendurado na sua bengala. Ofereceu chá calmante a uma mãe de primeira viagem nervosa, cujo bebê se recusava a parar de chorar. Nenhum desses pequenos atos parecia importante para Savannah. Para todos os que observavam, no entanto, eles revelavam silenciosamente o tipo de pessoa que ela realmente era. Nathaniel observou tudo da beira do festival enquanto falava brevemente com os líderes da aldeia. As suas conversas nunca prenderam totalmente a sua atenção. Os seus olhos sempre encontravam Savannah novamente. Ela movia-se naturalmente pela multidão, sem procurar reconhecimento. E, de alguma forma, cada lugar que ela visitava tornava-se mais leve depois de ela partir. O conselheiro mais velho da recente audiência acabou por se aproximar de Nathaniel com um sorriso gentil. Parece distraído, meu rei. Nathaniel respondeu honestamente. Talvez. O ancião seguiu o seu olhar em direção a Savannah. A alcateia notou mais do que Vossa Majestade imagina. Nathaniel permaneceu em silêncio. Os olhos do ancião suavizaram-se. Às vezes, a liderança exige tomar decisões difíceis. Nathaniel olhou para as famílias a rir juntas sob as árvores de outono. Às vezes, exige tomar as óbvias. Antes que o ancião pudesse responder, Nathaniel afastou-se e caminhou diretamente para a multidão. As conversas foram se desvanecendo lentamente à medida que as pessoas notavam o Rei Alfa a atravessar os terrenos do festival com um propósito silencioso.
Os mercadores pararam de arrumar as suas exposições. Os músicos gradualmente baixaram o volume das suas canções. As crianças instintivamente afastaram-se. Savannah estava a ajudar um menino a atar o laço solto da sua bota quando sentiu alguém por perto. Ela olhou para cima e encontrou Nathaniel de pé diante dela. Por um batimento cardíaco, nenhum deles falou. O festival parecia estranhamente silencioso. Nathaniel sorriu gentilmente. "Caminhe comigo." Savannah olhou em volta, surpreendida. Agora? Agora. Ela procurou na sua expressão calma por incerteza e não encontrou nenhuma. Um sorriso caloroso apareceu lentamente no seu rosto. "Tudo bem." Ela levantou-se, limpou um pouco de pó da sua saia e naturalmente acompanhou-o. Juntos, eles caminharam pelo centro do festival. Nathaniel não se apressou. Ele não deixou espaço entre eles. Nem tentou esconder a sua companhia. Ele simplesmente caminhou ao lado dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. À sua volta, os aldeões observavam com uma compreensão silenciosa, em vez de surpresa. O jovem guarda de patrulha, que tinha agradecido a Savannah mais cedo, sorriu para si mesmo. O curandeiro idoso cruzou os braços orgulhosamente. Emily estava ao lado de uma banca de mercado, com lágrimas a encherem-lhe os olhos silenciosamente, antes de rir de si mesma. Já não era sem tempo, ela sussurrou. Perto da entrada do pátio, o Beta notou o conselheiro mais velho a observar o par desaparecer em direção ao caminho da floresta. O ancião sorriu. Uma decisão sábia. O Beta respondeu com uma satisfação silenciosa. Acredito que ele finalmente percebeu que o momento certo chegou antes dele. Nathaniel e Savannah seguiram a trilha familiar, que levava à borda pacífica da floresta, onde a luz dourada da tarde se filtrava suavemente por entre os altos galhos de pinheiro. As folhas caídas sussurravam suavemente a cada passo, enquanto os pássaros cantavam augures acima deles. Após vários momentos pacíficos, Nathaniel quebrou o silêncio. Você uma vez perguntou se os reis alfas se tornam solitários. Savannah lembrou-se imediatamente do abrigo da tempestade. Perguntei. Nathaniel olhou para a floresta silenciosa à frente, antes de virar os olhos para ela. Menos agora. Savannah sorriu sem falar. A resposta carregava muito mais significado do que qualquer grande declaração jamais poderia. Eles continuaram a caminhar até que Nathaniel pegou na bolsa de couro que trazia ao ombro. Ele retirou cuidadosamente uma pequena bolsa de pano e colocou-a gentilmente nas mãos de Savannah. Ela abriu-a com curiosidade. Dentro repousavam várias sementes minúsculas de flor de renda lunar. Ela olhou para cima, surpreendida. Nathaniel sorriu. Para que estejam sempre ao alcance. Os seus olhos suavizaram-se enquanto ela segurava a pequena bolsa perto de si. Provavelmente vou esquecer-me onde as planto. Nathaniel riu baixinho. Então procuraremos juntos. Eles retomaram a sua caminhada sob o céu quente de outono, enquanto a floresta os acolhia com ventos suaves e folhas dançantes. Muito atrás deles, o Beta permaneceu de pé perto dos portões do festival, observando duas figuras familiares desaparecerem ao longo da trilha da floresta, lado a lado. Um sorriso satisfeito cruzou o seu rosto. Finalmente, ele murmurou antes de se virar de volta para a celebração, que já não questionava onde o seu rei alfa pertencia. O caminho da floresta estendia-se silenciosamente diante de Nathaniel Brooks e Savannah Hayes, enquanto os sons do Festival da Colheita desapareciam lentamente atrás deles. A luz dourada da noite filtrava-se através dos pinheiros imponentes, e cada passo familiar parecia mais suave do que o anterior. Nenhum deles se apressou em direção à aldeia. Pela primeira vez em muitos anos, Nathaniel descobriu que não havia outro lugar onde desejasse estar. Savannah segurava cuidadosamente a pequena bolsa de sementes de renda lunar com ambas as mãos, enquanto sorria para si mesma. Ainda não consigo acreditar que pensou nisto. Nathaniel olhou para a pequena bolsa de pano. Você uma vez atravessou metade da floresta à procura dessas flores. Ela riu suavemente. E esqueci-me do meu cesto. Você esqueceu-se mais do que uma vez. O sorriso de Nathaniel tornou-se mais caloroso. Mais do que uma vez. Eles partilharam uma risada fácil antes que um silêncio confortável regressasse entre eles. Acima das árvores, o céu mudou lentamente de um âmbar quente
para tons suaves de violeta. Uma a uma, as primeiras estrelas da noite apareceram enquanto a lua nascente subia silenciosamente sobre as montanhas distantes. Savannah respirou fundo, enchendo os pulmões com o aroma fresco de pinho, terra fresca e ervas selvagens trazido pela brisa da noite. Esta sempre foi a minha hora favorita do dia, disse ela. Nathaniel olhou para cima através dos galhos. A minha também. Ela sorriu curiosamente. Mesmo quando era menino, ele assentiu. Especialmente nessa altura. Os seus olhos brilharam. Conte-me. Nathaniel considerou a memória antes de falar. Quando eu tinha 10 anos, vaguei mais fundo nestes bosques do que alguém sabia. Savannah pareceu surpreendida. Você perdeu-se. Muito perdido. Ficou com medo? Ele sorriu com a memória. Na primeira hora. O que aconteceu depois disso? Nathaniel olhou para as árvores familiares que os rodeavam. Parei de tentar fugir da floresta. Savannah inclinou a cabeça. E ouvi em vez disso. Ela esperou pacientemente. Eventualmente, percebi que os riachos fluíam sempre em direção à casa. Savannah sorriu. A floresta guiou-o. Nathaniel assentiu uma vez. Sempre guiou. Eles continuaram a caminhar enquanto a primeira luz prateada da lua se derramava suavemente sobre a trilha sinuosa. Perto dali, um riacho estreito refletia o brilho crescente como vidro polido. Pequenas ondulações carregavam círculos cintilantes pela água sempre que um peixe subia brevemente à superfície antes de desaparecer novamente. Savannah ajoelhou-se ao lado do riacho e tocou levemente a água fria com as pontas dos dedos. Tudo parece diferente esta noite. Nathaniel olhou em volta. Diferente como? Ela procurou as palavras certas. Pacífico. Ele sorriu. Eu estava a pensar exatamente a mesma coisa. Ao retomarem a caminhada, pequenas flores brancas de renda lunar tornaram-se lentamente visíveis sob o luar. Escondidas entre a relva apenas momentos antes. Agora pareciam brilhar suavemente em ambos os lados do caminho. Savannah parou em silenciosa admiração. Olhe. Nathaniel seguiu o seu olhar. Centenas de flores delicadas estendiam-se sob as árvores como estrelas espalhadas a repousar sobre a terra. Uma brisa suave passou pela floresta, carregando a sua doce fragrância pelo ar fresco da noite. Vagalumes apareceram lentamente entre as flores, subindo e flutuando como pequenas lanternas flutuantes. Algures à distância, um lobo solitário uivou para a noite. O som era calmo, pacífico e respondido apenas pelo silêncio. Savannah sorriu sem medo. Parece feliz. Nathaniel ouviu por mais um momento, antes de concordar baixinho. Parece. Eles caminharam mais longe, até chegarem à clareira familiar, onde se tinham cruzado pela primeira vez, enquanto procuravam flores de renda lunar. A nascente refletia a lua acima tão perfeitamente que o próprio céu parecia repousar sobre a água. Nathaniel parou de andar. Savannah olhou para ele, sentindo que ele desejava dizer algo importante. Por um longo momento, nenhum deles falou. A própria floresta parecia contente em esperar. Nathaniel virou-se lentamente para ela. O luar pousava suavemente no seu rosto, e naquele momento silencioso, todas as memórias voltaram a ele com perfeita clareza. Ele lembrou-se da jovem curandeira determinada à procura de flores para salvar uma criança doente. Ele lembrou-se do cesto esquecido ao lado da nascente. Ela lembrou-se da chuva, do riso dentro da velha cabana de guarda florestal, da maneira cuidadosa como ela falava com crianças assustadas, da gratidão nos olhos de famílias agradecidas e da bondade que ela oferecia a todos os estranhos sem nunca esperar nada em troca. Nenhuma dessas memórias tinha sido extraordinária por si só. Juntas, elas tinham mudado silenciosamente a sua vida. Nathaniel olhou para a floresta que os rodeava antes de falar. Eu costumava pensar que esta floresta me pertencia. Savannah ouviu sem interromper. Ele sorriu gentilmente. Agora parece que estava à nossa espera. Ela olhou para as árvores iluminadas pela lua, as flores brilhantes e o riacho pacífico antes de voltar os seus olhos para ele. Talvez estivesse simplesmente à espera de bondade. Nathaniel sentiu essas palavras assentarem silenciosamente no seu coração. Elas explicavam algo que ele tentava entender desde o dia em que carregou um cesto esquecido pelos bosques. Ele olhou para cima, enquanto o luar se filtrava suavemente pelos galhos acima.
Durante muito tempo, disse ele suavemente, acreditei que a lua um dia escolheria o meu caminho. Savannah permaneceu ao seu lado, sem dizer nada. Ele continuou após outro silêncio pensativo. Agora acho que estava enganado. Ela observou-o com uma curiosidade silenciosa. Nathaniel sorriu com total certeza. A lua não escolheu por mim. Os seus olhos encontraram os dela. Apenas me ajudou a ver o que o meu coração já sabia. Savannah sentiu lágrimas acumularem-se nos seus olhos, não de tristeza, mas da simples beleza de ouvir palavras tão honestas. Ela não respondeu imediatamente, apenas sorriu, e de alguma forma, aquele sorriso carregava tudo o que ela não conseguia expressar em linguagem. À sua volta, a floresta permaneceu perfeitamente imóvel, como se protegesse a verdade silenciosa que eles finalmente tinham dito em voz alta. Após outro momento pacífico, Savannah de repente olhou para baixo com surpresa. Oh, não! Nathaniel piscou. O que foi? Ela procurou rapidamente a volta dos seus pés. Acho que deixei a bolsa de sementes em algum lugar. Nathaniel olhou para as mãos dela. Tenha certeza? Savannah seguiu o seu olhar. A pequena bolsa de pano repousava em segurança entre os seus dedos, exatamente onde tinha estado o tempo todo. Ela riu tanto que cobriu o rosto com uma mão. Desta vez não. Nathaniel juntou-se ao seu riso. Progresso. Ela sorriu através do seu embaraço. Progresso muito lento. Ainda assim, progresso. O riso deles flutuou suavemente por entre as árvores, antes de se desvanecer noutro silêncio confortável. Juntos, eles começaram a caminhar de volta em direção às luzes distantes da aldeia, que brilhavam calorosamente para além da floresta. Nenhum deles notou o Beta de pé, muito longe, perto da orla do bosque. Terminando uma última patrulha antes de regressar ao castelo, ele viu as duas figuras familiares a caminhar lado a lado sob a lua nascente, os seus passos a condizerem naturalmente sem que nenhum deles tentasse. Um sorriso discreto cruzou o seu rosto. Ele simplesmente assentiu uma vez para si mesmo antes de se virar, certo de que algumas verdades nunca precisaram da lua para as criar, apenas da coragem para as reconhecer. Várias semanas pacíficas passaram, e a vida em todo o território assentou lentamente num ritmo que, de alguma forma, parecia mais brilhante do que antes. As mudanças nunca foram anunciadas por decreto real. No entanto, todos as notaram. As trilhas da Floresta Oriental permaneceram abertas a todos os curandeiros licenciados. As crianças da aldeia riam mais vezes porque passavam menos tempo à espera que os medicamentos chegassem. Os casais de idosos já não se preocupavam em viajar sozinhos pelos caminhos da floresta. Os mercadores cumprimentavam-se com sorrisos mais fáceis e as conversas que antes começavam com rumores, agora terminavam com gratidão. Savannah Hayes permaneceu exatamente quem sempre tinha sido. Todas as manhãs, ela enchia o seu cesto familiar com ervas, ligaduras frescas e frascos de remédios de ervas cuidadosamente rotulados antes de caminhar de uma casa para outra. Ela ainda se ajoelhava ao lado de crianças assustadas para acalmar os seus medos antes de tratar um joelho esfolado. Ela ainda preparava chá para viúvas solitárias que secretamente precisavam mais de conversa do que de remédio. Ela ainda parava para resgatar flores murchas que cresciam ao lado da estrada, porque acreditava que todo o ser vivo merecia outra oportunidade. Nada na sua bondade tinha mudado, apenas a forma como as pessoas a recebiam. Numa tarde soalheira, duas meninas correram na sua direção, carregando pequenos ramos de flores silvestres, amarrados com fitas coloridas. Estas são para si, disse uma delas com orgulho. Savannah aceitou-as com genuína surpresa. São lindas. A menina mais nova sorriu. A mamã disse que as pessoas boas também deviam receber flores. Savannah sentiu o seu coração aquecer. Então a sua mãe é muito sábia. Do outro lado da praça da aldeia, Nathaniel Brooks observava discretamente a troca, enquanto falava com vários anciãos sobre a próxima colheita de outono. Um ancião seguiu o seu olhar antes de sorrir com conhecimento de causa. A alcateia mudou. Outro ancião abanou a cabeça gentilmente. Não. Ele observou as crianças a rodear Savannah com uma admiração silenciosa. O nosso rei simplesmente nos lembrou de quem sempre esperamos ser. Nathaniel baixou os olhos por um momento, mais humilde do que satisfeito com as palavras.
A liderança antes parecia carregar uma coroa sozinho. Agora parecia mais caminhar ao lado de pessoas que confiavam umas nas outras novamente. Até o Beta notou a diferença. Enquanto acompanhava Nathaniel pelo mercado, ele comentou discretamente: "Passo muito menos tempo a resolver discussões hoje em dia." Nathaniel sorriu fracamente. "Isso soa decepcionante." O Beta fingiu considerar a ideia. "É terrível para a minha reputação de homem ocupado." Nathaniel riu suavemente. "Você vai sobreviver." "Suponho que sim." Perto dali, Emily observava Savannah a ajudar um mercador idoso a organizar frascos de mel antes de se inclinar para o Beta com um sorriso divertido. "Ela ainda é impossível." O Beta pareceu confuso. "Impossível?" Emily apontou para Savannah, que se tinha esquecido completamente das flores que as meninas lhe tinham acabado de dar, porque já estava a ajudar outra pessoa. "Ela lembra-se sempre de toda a gente, exceto de si mesma." O Beta riu. Algumas coisas nunca deveriam mudar. Alguns dias depois, Nathaniel pediu a Savannah para se juntar a ele, para um passeio tranquilo para além da aldeia. Eles seguiram a trilha familiar da floresta, sem precisar de direções, cada curva trazendo de volta outra memória querida. Os pinheiros imponentes acolheram-nos com sussurros suaves levados pela brisa da tarde, enquanto a luz do sol dançava entre os galhos exatamente como no primeiro dia em que se conheceram. Em breve, o som suave da água a correr chegou aos seus ouvidos. Eles entraram na clareira pacífica onde tudo tinha começado. A nascente brilhava sob o céu azul claro, e as flores de renda lunar agora floresciam em maior número do que nunca. Perto dali, vários rebentos verdes jovens tinham começado a brotar suavemente do solo onde Savannah tinha plantado as pequenas sementes que Nathaniel lhe tinha dado. Ela ajoelhou-se ao lado deles com um sorriso encantado. "Estão a crescer." Nathaniel ficou ao lado dela, tal como esperava. Savannah tocou cuidadosamente uma pequena folha com a ponta do dedo. "Quase pensei que não iriam." Nathaniel olhou para as pequenas plantas antes de responder baixinho. "Algumas coisas simplesmente precisam de tempo." Eles permaneceram ali por vários momentos pacíficos, a ouvir a nascente a fluir sobre pedras lisas, enquanto os pássaros cantavam suavemente através da copa da floresta. Finalmente, Nathaniel olhou para o velho cesto de madeira, pousado aos pés de Savannah. Um sorriso familiar apareceu no seu rosto. "Lembra-se da primeira vez que nos encontramos aqui?" Savannah riu imediatamente. "Lembro-me de me ter esquecido." Nathaniel olhou para o cesto com um afeto silencioso. "Eu lembro-me de ter encontrado." As palavras pairaram suavemente entre eles, enquanto a nascente continuava a sua canção interminável. Após outro silêncio confortável, Nathaniel virou-se para ela. "Nunca me arrependi." Savannah sorriu com os olhos mais brilhantes do que a água diante deles. Ela não respondeu com grandes promessas ou declarações dramáticas. Ela simplesmente inclinou-se, colheu uma única flor de renda lunar em flor e colocou-a cuidadosamente dentro do cesto. De alguma forma, aquele pequeno gesto disse tudo o que o seu coração desejava dizer. Juntos, eles permaneceram ao lado da nascente até que risos ecoaram por entre as árvores. Uma menina veio a correr pelo caminho, acenando animadamente. "Senhorita Savannah!" Savannah virou-se com um sorriso alegre. "Olá de novo!" A menina parou para recuperar o fôlego antes de apontar para o cesto. "Pensei que se tinha esquecido de alguma coisa." Savannah olhou para baixo com confiança. Desta vez não. Nathaniel ergueu discretamente uma sobrancelha. Savannah seguiu o seu olhar. O cesto pousado ao lado da nascente não estava na sua mão. Ela fechou lentamente os olhos enquanto tentava não rir. "Estive tão perto." Nathaniel inclinou-se, levantou o cesto familiar e ofereceu-lhe exatamente como tinha feito no primeiro dia. Algumas tradições valem a pena manter. Savannah aceitou-o com uma risada que encheu a clareira. "Só se continuar a ajudar-me." Nathaniel sorriu com total certeza. "Sempre." A menina olhou entre eles antes de rir. "Acho que hoje devia carregá-lo." Nathaniel olhou para Savannah a pedir permissão. Ela riu e entregou-lhe o cesto sem hesitação. Suponho que isso se tornou outra tradição. Lado a lado, eles começaram a caminhar de volta para a aldeia. Nathaniel a carregar o cesto familiar,
enquanto Savannah segurava um feixe fresco de flores de renda lunar, colhidas da nascente que tinha mudado silenciosamente as suas vidas. Atrás deles, as pequenas mudas de renda lunar continuavam a crescer em direção à luz do sol. O riacho límpido fluía pacificamente pela floresta, exatamente como sempre, levando os reflexos de ontem para o amanhã, sem nunca se esquecer de onde começou. À frente, os sons acolhedores de crianças a brincar flutuavam pelo ar quente da tarde, enquanto a aldeia surgia à vista. Emily sorriu do caminho do jardim, quando notou Nathaniel a carregar o cesto mais uma vez. O Beta abanou a cabeça com um divertimento silencioso. Acredito que esse cesto se tornou oficialmente parte da agenda real. Nathaniel riu. Algumas responsabilidades valem a pena manter. Savannah riu ao seu lado, e juntos eles continuaram para casa ao mesmo ritmo fácil. Nenhum caminhando à frente do outro, rodeados por uma alcateia que tinha aprendido que a bondade podia mudar um reino tão certamente como a força podia proteger um. Sob a pacífica copa da floresta, onde um cesto esquecido tinha outrora iniciado uma jornada inesperada, o rei Alfa e a gentil curandeira caminharam lado a lado em direção à vida que tinham escolhido juntos. E desta vez, nenhum deles se esqueceu do que realmente importava.